Cumprimentando você que a partir de agora acompanha conosco mais uma edição do Nossa Classe, um produto do Grupo Bandeirantes de Comunicação, com o comando da Band Nordeste, levando a informação para todo o Nordeste e Norte do país e mais o estado do Mato Grosso. Você pode acompanhar o nosso programa pelas emissoras Band em todos esses estados e também nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, que a gente tem sempre levado essa informação. A partir de Brasília, debatendo política, debatendo conselhos, federações e associações e temas relevantes de interesse da sociedade. Hoje nós vamos conversar com um empresário que por mais de 2 décadas comandou a Federação do Comércio do Estado do Ceará. Ele também está no seu mandato como deputado federal e tem tido uma atuação marcante aqui na capital brasileira. A nossa reportagem tem acompanhado na liderança de vários temas, no debate e no enfrentamento de temas polêmicos em nível de Congresso Nacional, está à frente também do comando da Frente Católica na Câmara Federal. Estou falando do deputado Luiz Gastão, do estado do Ceará, que é o nosso convidado de hoje aqui na nossa classe. Primeiro que tudo, Gastão, é uma alegria de reencontrá-lo e de recebê-lo aqui nos estúdios da Band Nordeste em Brasília para a gente conversar. A satisfação é minha, o prazer é meu. Queria, antes de mais nada, agradecer a você, agradecer à Band por todo esse apoio, vocês que têm dado a cobertura não só a mim, mas a todos os deputados, é tudo que acontece no Congresso, fazendo com que o povo brasileiro possa estar bem informado e sabendo de que o que está acontecendo no Brasil. Tivemos um ano, né, no ano passado e também já nesse ano de 2026, com debates importantes, como, por exemplo, a questão da reforma tributária. Eu fiquei muito impressionado com você, porque você é um empresário e normalmente quiseram dividir a reforma entre empresários e trabalhadores, como acontece agora com a 6 por 1, mas você mostrando exatamente o que deve ser feito e principalmente cobrando justiça, seja do lado do setor produtivo, seja do lado do setor dos trabalhadores. A reforma que aí foi aprovada, ela, de certa forma, é algo moderno, atende ou ainda é deficitária do ponto de vista daquilo que foi colocado na lei? Olha, antes de mais nada, eu não posso deixar de dizer da minha satisfação de poder ter feito parte do grupo dos 7 para fazer a relatoria desse projeto tão importante para a vida de todo o Brasil. Eu acho que o nosso mandato vai ficar marcado, e nós vamos ficar marcados pela atuação na reforma tributária. E antes de assumir como deputado, eu sou cidadão, sou pai de família, sou empresário, busquei através como empresário, eu busquei o associativismo, quer no sindicato, depois na federação, e sempre tive a compreensão de que nós temos que trabalhar pelo coletivo, tem que trabalhar pelo bem comum. E a minha atuação, ela norteia todas essas ações. A minha experiência como presidente da Federação do Comércio, com negociações coletivas, buscando trazer o equilíbrio, eu sempre compreendi de que o setor forte é aquele setor em que as empresas são fortes e as empresas fortes podem contratar bons trabalhadores e pagar melhores salários. Agora, para isso tem que ter um equilíbrio. Nós temos no Brasil um desequilíbrio muito grande de organização. Nós temos ainda mais de 40% de informalidade no país ou de ações. E a reforma tributária é um marco, porque ela busca justamente dar essa formalização e a condição de você empreender, das empresas empreenderem e terem uma concorrência mais justa. Ela precisa ser aperfeiçoada, sim, porque ela vai trazer uma justiça para o âmago de todas as empresas. Mas nós precisamos rever que nós temos aqui no Brasil uma lei que nós estamos discutindo, inclusive agora, com relação aos MEIs, que foi uma iniciativa brasileira, que o que é o MEI? É o microempresário empreendedor. É a busca de tirar da informalidade aquele pequeno empresário que ele próprio empreende. Ele tem um carrinho de pipoca, ele é um profissional de cabeleireiro, que já existe a legislação do salão parceiro, então ele aluga o espaço dele para ele trabalhar dentro do salão, quer cortando cabelo, tingindo cabelo, fazendo unha, ou dentro da sua atividade, que se confunde, inclusive, com o que eu defendo mais, que é do profissional autônomo e não do MEI, que seria o profissional autônomo dentro dessa figura, mas foi criado o MEI,
e ele tem um teto de limite de trabalho, que é de R$ 80 mil ano. Então, muitas vezes ele começa a se desenvolver e aí ele sai desse teto, e ele saindo desse teto, ele perde a condição. Da mesma forma, as micro e pequenas empresas, as empresas que estão no Simples, que o Perfeito. Simples já é um sistema tributário para, o próprio nome diz, simplificando para dar competitividade para aquelas empresas também com um teto, e que também precisa ser, quando a gente fala não é aumento, é correção, é corrigir os valores que foram pensados quando eles foram implementados. Perfeito. 140 mil, que daria mais de 10 mil por mês, Daria já é mais de um 10 valor mil. razoável, exatamente dentro da realidade do que a gente tem hoje, né, de pouco mais de 7 mil reais. Vamos lembrar que esse faturamento não é receita para botar no bolso, é Sim, faturamento. faturamento. Então você está faturando e ali tem insumos, dependendo do tipo de produto, tem profissionais que o insumo é seu próprio serviço, mas tem profissionais que seu insumo é uma carrocinha de cachorro-quente, então ele tem que comprar pão, salsicha, outros ingredientes, água, refrigerante. Então isso tudo entra no faturamento do MEI, mas não é salário dele. Então ele também paga os custos dele com essa ação. Então a reforma tributária ela vai trazer para o país um ambiente de negócio muito mais salutar e vai acabar com essa informalização, porque tudo que você só vai ter crédito e o crédito vai ser pago por quem compra. Então, não tem mais como você sonegar. Hoje, muitas vezes, mercadinhos e pequenas lojas vão nos atacadãos, compram mercadorias e vendem. E quando eles revendem essas mercadorias, eles revendem sem pagar imposto sobre essa venda das mercadorias. E quando agora, se eles forem no mercado para eles pagarem esses impostos, eles vão ter que se creditar, eles vão ter que legalizar esse crédito. Então a lógica muda completamente. Mas como eu dizia, nós precisamos aperfeiçoar os mecanismos. Estamos discutindo agora no PL 108 a ampliação do teto das MEIs e do teto das empresas do Simples. O deputado Jorge Gotti é o relator desse projeto. O presidente Hugo Mota está empenhado nessa negociação com o governo para fazer isso, mas nós precisamos ir além. Nós precisamos ainda dar competitividade para a micro e pequena empresa. Já que estamos nesse assunto, vamos aproveitar logo para tratar do 6x1, a chamada redução da jornada de trabalho, que também, tudo que eu tenho conversado com o senhor, tem sido um posicionamento seu muito equilibrado, de muita justiça, para se buscar ouvir os dois lados e exatamente sair com a proposta que possa atender a todos. Eu antes de ser deputado, como eu falei, eu sempre olhava para a Câmara, para os deputados, e a gente ficava, e muitas vezes nos queixando, quer por um lado e quer para outro, com as leis que eram aprovadas no Brasil e a ação que era aprovada no Brasil. Muitas vezes, alguns deputados, eles optam em ir para o caminho mais fácil ou para um discurso mais fácil, e hoje nós vivemos dentro de uma polarização que nos leva, muitas vezes, a não aperfeiçoar ou aprofundar na discussão. O debate necessário, de né, temas, Gastão? e ter debates com relação a esses temas para que eles tenham um problema não só eleitoral, que é óbvio que todas as ações vão ter desdobramentos eleitorais, mas que, acima de tudo, eles tenham desdobramentos na vida, no cotidiano das pessoas. Então, a escala 6x1 ela tem um erro de origem, que é discutir escala. No mundo inteiro, nós discutimos jornada de trabalho e não escala. Mas, por conta de uma narrativa que parcelas do governo quiseram manter e mantiveram dentro disso, distorceu essa discussão, esse processo, e aprovamos uma PEC que traz aumento de custos, sim, para a sociedade como um todo, embora nós tenhamos conseguido colocar dois dispositivos, um permitindo a compensação das micro e pequenas empresas para que elas possam compensar esse aumento desse custo, e outro com relação à adaptação das escalas para todas as atividades que trabalhem com escalas alternadas e tudo, através das convenções coletivas de trabalho, que é o que nós sempre defendemos. Não há de como você engessar o trabalho. Hoje as pessoas estão querendo a liberdade, e a liberdade
de trabalhar quantas horas quiser. É o processo de quem trabalha hoje em Uber, quem trabalha em outras profissões. Hoje, mais do que nunca, as pessoas estão entendendo de que o tempo livre não é só o tempo livre, é o tempo da sua necessidade de vida. Então, você pode vender aí seu trabalho por hora, vender suas ações, e a CLT e essas escalas acabam prendendo as pessoas, e isso faz com que elas tenham um estresse muito maior, e nem sempre isso resulta em crescimento humano, nem desenvolvimento pessoal. Muito bem, vamos falar de alguns temas específicos da ação parlamentar do deputado Luiz Gastão. E a gente teve um, inclusive, que é de sua autoria, que a gente viveu agora, está vivendo agora, nesse período de Copa do Mundo, que é essa intensificação da publicidade das bets, né, em nível de Brasil. Foi preciso o CONAR entrar com a representação há 8, 10 dias atrás, pela forma excessiva, abusiva, como fora praticada exatamente essa publicidade, como ela estava sendo praticada. Já vimos, a gente que entende do ramo, mudou consideravelmente a forma como está sendo apresentada e até a agressão que se fazia de convocação das pessoas. O senhor tem a proposta exatamente nessa linha. Como é que o senhor identificou exatamente essa realidade e essa preocupação, deputado? Olha, eu apresentei, já tem mais de 2 anos que eu apresentei um projeto de lei igualando as bets a cigarros e bebidas e buscando fazer com que as propagandas sejam também proibidas da mesma forma que a bebida e o cigarro, porque fazem mal à saúde. Então, e hoje as bets são um mal intransponível para a sociedade. Ela tem tirado não só dinheiro de circulação, mas, acima de tudo, ela tem viciado algumas pessoas e trazido grandes problemas familiares com relação a essa família. Porque o jogo, ele não é uma coisa tão simples. Você vai lá e faz um jogo de um palpite, e sim, as bets acabam tendo aquele vício de você querer massificar o jogo, massificar e achar que a solução da sua vida Vai estar ali. é em função de um prêmio que você vai receber e vai botar. E eu acho que a solução das nossas vidas, ela vem com muito trabalho, resiliência e, acima de tudo, condições de poder vencer na vida através do trabalho. Regulamentação dos profissionais do chamado trabalho dos aplicativos, esse pessoal de Uber e outros, 99 e outros mais. Como é que está exatamente esse tema? Olha, esse tema nós apresentamos um PLP. O nosso PLP, o governo tinha apresentado um projeto, o projeto do governo não andou, nós apresentamos um PLP 152. O presidente Hugo Mota criou uma comissão especial, designou o deputado Joaquim Passarinho como presidente, o deputado Augusto Coutinho como relator. Esse projeto avançou bem na Câmara, ele vinha avançando para aprovação. Infelizmente, membros do governo interferiram na discussão, quiseram impor condições e acabou travando toda essa discussão, e o projeto saiu de pauta e, infelizmente, não se tem previsibilidade de voltar. Perfeitamente. Perícias do INSS é outro tema. O senhor preocupado exatamente lançou mão exatamente desse debate aqui em nível de Brasil. Olha, a perícia do INSS é muito importante porque, às vezes, a pessoa sofre um acidente, já está afastado do INSS, depende da perícia, a perícia demora a ser marcada, e quantos brasileiros passam, às vezes, meses sem receber o salário da empresa, porque está afastado, e não recebe a sua contribuição do INSS porque não foi feita a perícia. Então, nós apresentamos um projeto de lei obrigando que essa ação fosse imediata. Os primeiros 15 dias a empresa paga e, a partir do 15º dia, o INSS paga. E, se ele tiver que contestar, se inverta. Ele faça logo a perícia. Aliás, nessa linha, o senhor tem uma proposta também preocupado no que diz respeito à prioridade de atendimento no SUS para os profissionais do transporte, motoristas e outros da categoria. Como é que é exatamente essa ideia e essa proposta? Olha, nós temos, inclusive, no Ceará, o município de Tabuleiro do Norte, que é um dos municípios que tem a maior quantidade de caminhoneiros do Brasil. E isso me sensibilizou, conversando com essa associação, com nossos amigos Tona e líderes daquela região, mostrando que muitas vezes eles viajam o Brasil inteiro e a lógica do SUS é você ser atendido na sua cidade. Então, nós não queremos que eles furem fila nem nada, mas durante o trajeto eles estão viajando, estão fora do estado,
Se eles tiverem um problema de saúde, eles terão prioridade nesse atendimento para que eles possam se atender e voltar logo para casa e fazer ação. Essa ação, nós conversamos, inclusive, com o ministro Padilha, que foi extremamente sensível, nos auxiliou dentro do projeto. Eu posso dizer que esse projeto teve o apoio também do Ministério da Saúde. Nós estamos trabalhando junto com eles e já apresentamos e vamos ver se a gente consegue aprovar ainda esse ano. No futebol brasileiro, a gente tem, de 4, 5 anos para cá, a questão das SAFs. O senhor está atento a esse tema? Por exemplo, no nosso Nordeste, a gente tem um projeto que está bem encaminhado, que é o do Bahia, mas a gente tem outras realidades em nível de Brasil, não só no Nordeste, como fora do Nordeste, que verdadeiramente acho que misturaria até com essa situação das bets. Como é que tem sido exatamente essa sua preocupação de responsabilização das SAFs em nível de Brasil? Olha, em todas as ações que a gente tem buscado fazer, nós temos buscado o equilíbrio concorrencial entre as bets e não bets, mas, acima de tudo, que a responsabilização seja delas e não, no caso das bets, no caso das SAFs, de clubes e tudo, a responsabilização seja das SAFs e que elas não herdem os problemas que se tem com os clubes anteriores e que você possa, ao criar, ter condições claras com relação a um ponto e outro. Perfeitamente. E há uma outra linha também de atuação sua, política, importante, que foi buscar criar como inafiançável exatamente a pedofilia, que é uma coisa absurda e que, infelizmente, principalmente no nosso Nordeste, Castão, a gente tem visto um registro cada vez maior de casos em nível de Brasil. Olha, esse ponto, Napoleão, é um ponto extremamente importante, que quando se fala em agressão a mulheres, em vitimar pedófilos, é pegar e vitimar vulneráveis. Infelizmente, a sociedade ela não está livre dessas questões. E a penalidade para isso, muitas vezes, são pequenas, são crimes pequenos e crimes que acabam fazendo com que essas pessoas continuem convivendo com a sociedade fazendo isso. Então, nós buscamos e temos alguns pontos que a gente busca discutir e fazer com que essa criminalização, principalmente com relação à criança, aos pedófilos, ele seja inafiançável. Qualquer crime contra a criança, ele tem que ser repudiado de todas as formas. Perfeitamente. Em relação à ação política, a gente tem observado e tem acompanhado seu mandato inclusive com esse modelo hoje das emendas parlamentares, o que o senhor tem conseguido levar para o estado do Ceará em relação a equipamentos como ônibus escolares, ônibus para a questão de saúde, retroescavadeiras, veículos para atendimento a determinadas ações municipais. Como é que tem sido essa política e a demanda que tem chegado até o senhor, até seu gabinete? Olha, a demanda tem sido muito grande de todos os municípios, mas nós temos priorizado a colocar recursos tanto na área da saúde como na área da infraestrutura dos municípios. Mas você me dá a oportunidade de falar também com relação a um projeto que nós iniciamos no Estado do Ceará, ainda como presidente da federação, que é do cooperativismo. Sim. Que nós atuamos muito dentro dele na reforma tributária, garantindo o espaço das cooperativas, que elas não fossem bitributadas e que pudesse fomentar o cooperativismo no Brasil. O marco regulatório das cooperativas foi preservado na reforma tributária sobre o consumo, e lá nós começamos um projeto de compra direta da agricultura familiar, mas para isso nós precisávamos organizar cooperativas, porque a agricultura familiar não tinha condição de atender as demandas que o SESC tinha para os restaurantes, que ele fornecia alimentação para os comerciários. E nós fizemos esse processo e nós estamos, através disso, equipando essas cooperativas, para que elas, com esses equipamentos, possam auxiliar ainda mais aos produtores da agricultura familiar e possam se fomentar. Esse ano passado, nós compramos algo em torno de 25 milhões direto da agricultura familiar. Esse ano nós deveremos comprar mais de 35 milhões pelo sistema FEComércio direto da agricultura familiar. E equipamentos como retroescavadora, como tratores, como energia solar, que tem sido colocado nesses locais, são fundamentais para baratear o custo, demandar essas ações e tornar essas ações competitivas e possam ajudar
com que esses agricultores possam vender e comercializar melhor seus produtos. Perfeitamente. Falando um pouquinho, por exemplo, de uma ação importantíssima para o estado do Ceará e para o Nordeste, que é a questão do turismo. A sua preocupação com a chamada federalização do aeroporto de Jericoacoara. E também, parece uma coisa simples, até para o telespectador de outros estados, mas aquela organização, aquela regulamentação que a gente teve dos nossos quiosques, das nossas barraquinhas lá na Praia do Futuro. Olha, essa demanda da Praia do Futuro, quando ainda candidato, tive com a Fátima e com toda a liderança lá dos barraqueiros da Praia do Futuro, dos donos de barraca da Praia do Futuro, e eu me comprometi a resolver esse problema que vinha há mais de 20 anos. E nós buscamos intermediar junto ao Ministério de Gestão do Governo, aqui salientar a parceria com a ministra Esté, que foi fundamental nessas discussões, e conseguimos fazer com que o acordo fosse celebrado, também com o Alessandro Salles, que é o procurador do Estado, que tem cuidado dessas ações, também da sensibilidade do fórum que vinha sendo criado com todos. Aprovamos essa resolução, transferindo a gestão da Praia do Futuro para a Prefeitura de Fortaleza, delimitando os tamanhos das barracas, para dar fim nesse imbróglio de mais de 20 anos. Mas ainda deveremos apresentar, ainda nesse semestre, um projeto de lei para minimizar os efeitos das multas e do atrasado, para que eles possam se regularizar e pagar preços justos e darem consequência nisso. Isso já foi tratado em toda a bancada do Ceará. O coordenador da bancada, Domingos Neto, eu sou o subcoordenador, numa reunião com o ministro Guimarães e toda a bancada do Ceará, assumimos como compromisso aprovar esse projeto de lei para dar fim nessa demanda da Praia do Futuro, que é um projeto que cabe não só aos donos de barraca, mas a todos os fortalezenses e ao turismo do estado do Ceará e de Fortaleza, que vivem, né, de uma coisa ícone e dessa cultura que existe lá no Ceará. E o aeroporto? O aeroporto de Jericoacoara é fundamental. Nós temos aí o Aeroporto Internacional de Fortaleza, o aeroporto de Juazeiro está crescendo, e esse aeroporto de Jericoacoara, agora passando para a gestão da Fraporto, vai propiciar com que nós tenhamos mais voos pousando direto naquele lugar e fazer com que a infraestrutura de turismo que está sendo criada no estado seja um polo para interligar pontos e fazer com que esse destino tão rico que é Jericoacoara, mas aí não é só Jericoacoara, você vai pegar ali Camusim, você vai pegar ali Carazinho de Amontada, a minha querida Bitupitá, que é ali pertinho também, Sim. toda aquela região ali que vai poder ser beneficiada com essas ações. E não tem dúvida também que Sobral, Itapipoca e os outros municípios que vão ter também essa possibilidade de, com esse aeroporto, ter mais proximidade. Para a gente fechar, Gastão, de repente o empresário, o executivo, à frente do sistema associativo, de repente vai para a luta, a sociedade o chama e isso chega à Câmara Federal. O senhor diria, nesses 3 anos e meio, que está satisfeito, está atendendo aquilo que o senhor imaginava enquanto papel de vir cumprir aqui em Brasília? Porque não é fácil. Lá o cara sai deputado federal. Quando chega aqui são 513, com divisões, com essa briga que existe hoje no país. O senhor está conseguindo cumprir com aquilo que imaginava dentro do Congresso Nacional? Olha, para quem é executivo e sempre trabalhou no executivo, o nosso ritmo é outro. Mas eu tenho aprendido muito no Congresso Nacional e eu digo que é um poder que nos apaixona, é um poder que faz com que a conciliação seja a palavra de ordem. Não adianta você querer impor sua vontade a ninguém, você pode fazer através do consentimento e do convencimento do próximo, mas, acima de tudo, se você não tiver conhecimento das ações e capacidade de diálogo, você não passa nada no Congresso. Então, nós precisamos ter essa ação. Acredito que a gente tenha feito um bom mandato. Agora, nós vamos saber, com julgamento já aí nas urnas, que o povo do Ceará vai dizer se quer que nós continuemos nessa luta e nos termos como representante ou não. E isso é um fator que nós, no Legislativo, sempre temos. É a nossa prova de 4 em 4 anos pela população. Perfeitamente. E para a gente fechar falando de fé, como é que tem sido o trabalho à frente do comando da Frente Parlamentar Católica na Câmara Federal? Olha, esse de todos eu acho que é um trabalho que mais nos traz satisfação de poder estar liderando hoje vários deputados e deputadas com relação a isso, ter buscado fazer uma aproximação da própria Confederação Nacional dos Bispos, a CNBB, com o próprio Congresso, discutindo com líderes, mostrando para as pessoas a importância
da fé, até porque o nosso país, ele nasce, o nosso primeiro grande evento, eu nunca deixo de falar, foi celebrada a primeira missa no Brasil. O primeiro evento feito no Brasil foi a celebração da Santa Missa. Toda a colonização do Brasil foi feita principalmente pelos jesuítas e pelos padres. Os primeiros hospitais foram as Santas Casas de Misericórdia. As primeiras escolas foram as escolas católicas. Então, toda a formação do povo brasileiro, as cidades se formaram ao redor de igrejas. Então, toda a formação do povo brasileiro, independente de fé, culturalmente, pela tradição, ela vem com relação a essa questão da igreja e de ser cristão. E com essa condição de quando se bota que o Estado é laico, querem desvirtuar essa questão. Então, defender a nossa fé, defender de que o Estado é laico, mas não é laicista, que nós vamos defender a vida da sua concepção até a morte natural e que nós vamos ser e defender o sermos católicos, a felicidade de podermos ser católicos em qualquer lugar, em qualquer hora, de qualquer forma. Porque, de qualquer forma, não, dentro da forma que a Bíblia nos orienta e dentro da nossa forma de ser. Nós não temos por que esconder e você não pode, o Estado não pode impedir de que as pessoas manifestem sua fé. Perfeitamente. Eu que tive a felicidade e a oportunidade de vir dos colégios salesianos, do Colégio São Bento em Olinda, sei da importância do que você falou, principalmente na formação e na questão da educação, do que foi praticado e do que vem sendo praticado em nível de Brasil. Luiz Gastão, que alegria tê-lo conosco no programa. Passa rápido, porque tem muito tema, você sempre com uma capacidade extraordinária e tem um mandato muito propositivo aqui em Brasília. Fique sempre o convite aberto para novas oportunidades, para a gente poder conversar aqui para os telespectadores, não só do Nordeste, mas de todo mundo que nos assiste também pelas redes sociais. Um grande abraço. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço. Estou indo embora e não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Um grande abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.